Graça e paz, igreja. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra para nós pais. Muitos não estão aqui, não é? Hoje é o Dia dos Pais, pelo menos comercialmente. Mas aqueles que estão, inclusive eu, vamos estar ouvindo um pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nós pais. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7, é bem conhecido, irmãos. E depois vamos ler também Provérbios 22 e 6. Espera aí. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus? Deuteronômio 6, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Provérbios 22 e 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que tu tenhas misericórdia de nós, ó Espírito de Deus, e fale aquilo que nós estamos precisando ouvir, nós pais, que trilhamos essa trilha tão difícil, Senhor, esse ministério, por assim dizer, tão difícil desse mundo tão cruel. Nos ajuda, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, falar sobre os pais é uma tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo, até porque eu sou pai e já sou avô, continuo sendo pai, minhas filhas estão vivas. E a gente percebe, irmãos, o grande desafio da igreja hoje é termos pais andando segundo a palavra de Deus. É muito comum no mundo em que vivemos ouvirmos muitos lamentos de pais, e certamente nessa manhã há de haver possivelmente algum pai que se enquadre nesses lamentos. Outros estão começando, e quando nós estamos começando como pai, tudo é muito bom, porque a gente se emociona. A criança é muito pequena, ainda não sabe das coisas, mas ela vai crescer, e aí é que mora a dificuldade, aí é que reside o problema. Quando é pequena, né, pastor Lucas, que coisa linda, Maria, quietinha ali no colo, a gente faz o que quer e ela está ali, mas ela vai crescer. E como é que nós vamos lidar com isso? Queridos, há muita reclamação nesse sentido, os lamentos são muitos, e é muito comum alguns pais procurarem os pastores e dizer palavras como essas: pastor, não sei como isso aconteceu, se referindo ao filho. Ele frequentou a igreja durante toda a vida. O pai dizendo para o pastor com relação a seu filho: nós o levamos para a escola dominical, que bênção, e para a escola bíblica de férias. Tivemos, acho que o mês passado, uma escola bíblica de férias. Seu filho esteve aqui? Se esteve, muito bem. Ele estudou em uma escola cristã. Monitoramos seus amigos para garantir que viessem de boas famílias.
e até demos palmadas nele quando era pequeno. Achava que essas coisas impediriam que isso acontecesse. É o lamento do pai. Talvez não seja o lamento de filhos recém-nascidos, pequenininhos ainda, mas esse é o lamento de um pai de no mínimo adolescente. Irmãos, o que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, ou pelo menos tentar fazer para que isso não aconteça? A palavra de Deus é muito clara, queridos, no versículo que lemos lá em Deuteronômio, quanto à responsabilidade do pai. Ele fala no versículo 7 que o pai deve inculcar aos seus filhos a palavra, falar dela assentado na sua casa e andando pelo caminho. O grande problema, irmãos, é que nem a gente pai, temos tido esse tempo de ler a palavra. Como nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Há uma ênfase muito grande ao comportamento da criança, aquilo que é exterior, como ele se comporta. Claro, isso é importante, mas a grande dificuldade, irmãos, e aquilo que nós devemos perseguir, nós pais, por toda a vida, é o coração do nosso filho, conquistar o coração do nosso filho. Infelizmente a gente não sabe fazer isso. Isso não é fácil. Isso requer um processo, é um tempo. Isso não se consegue com uma conversa. Isso não se consegue com uma semana, com um mês. Isso é um processo para a vida toda. Quando a gente consegue, irmãos, pela graça de Deus, e é isso que vem de Deus, não é nosso, a gente não tem essa capacidade. Mas quando eu amo ao Senhor de todo o meu coração, eu estou preparado para conquistar o coração do meu filho. Lá em Provérbios capítulo 23 e 26, o Senhor diz para nós: dá-me, filho meu, o teu coração. É o Senhor pedindo a cada um de nós. Essa é a vontade de Deus, que o nosso coração seja dele. E essa deve ser a vontade de nós pais, que o coração do nosso filho seja nosso, para que nós o entreguemos a Deus. Irmãos, o lamento dos pais, quando seus filhos estão grandes, quando chega a essa situação, é uma coisa muito difícil, e ser pai não é fácil. Já foi melhor, vamos dizer assim, já foi melhor, mas o mundo tem trabalhado, o diabo tem trabalhado para que a família seja destruída. As escolinhas estão ensinando aquilo que você não quer que o seu filho aprenda. Aquilo que nós conversamos com os nossos filhos na igreja, aquilo que ele aprende na escola dominical, aquilo que ele aprende numa escola bíblica de férias, não é aquilo que o mundo ensina nas escolinhas onde eles frequentam. E o que é que nós vamos fazer? Se não, irmãos, pedirmos misericórdia a Deus e trabalharmos com a ajuda de Deus para conquistarmos os corações dos nossos filhos. Disciplinar o coração do filho para que se torne solo fértil, o coração do nosso filho para o Evangelho. Perceba que nós temos essa atribuição que nós, irmãos, deixamos de lado. Nós pais, muitas vezes achamos que é suficiente trabalhar, trazer dinheiro para casa, comprar o que o filho precisa, não deixar que nada falte. Tem pais que se acostumam a isso. E além disso, ele leva para a igreja, ele procura uma escola cristã, ele traz para a escola bíblica de férias e acha que vai dar tudo certo. Não vai, se ele não fizer o seu papel de pai, aquilo que a palavra de Deus pede para que ele faça, exige, ensina para que ele faça. Você precisa entender que quando você se casa e tem filho,
eles são a sua responsabilidade. Deus nos dá essas criaturinhas pequenas, sem nenhum entendimento, indefesas, frágeis demais, para nós cuidarmos. Foi assim que Deus fez conosco. É assim que Ele faz conosco, e é assim que nós temos que fazer com os nossos filhos. O coração, meus irmãos, é a chave de tudo. É a totalidade do interior da pessoa. São os pensamentos, desejos, afeições, vontade, tudo isso. A criança de 1 ano já começa a ter essas percepções, a gente não imagina. Então é o coração que nós devemos, irmãos, buscar dos nossos filhos, conquistar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar o nosso coração também a eles. E dar o nosso coração a eles, irmãos, é se envolver de uma forma muito íntima, muito bíblica com os nossos filhos. Sobre tudo que se deve guardar, diz Provérbios, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos fazer isso, irmãos, de pequenininho, do tamanho de Maria, já pensar no coração de Maria. Maria é a filha do pastor Lucas. Sabe, irmãos, porque a gente imagina que elas não sabem de nada. Então nós precisamos começar cedo, mostrar quem somos diante de Deus a eles. Trabalhar o coração dessa criança. Ela não é um anjinho, ela é pecadora, não tanto como a gente, porque a gente já sabe pecar de uma forma mais especial. A gente conhece o que é isso. A criança nasce com pecado, o Salmo 51 já diz isso. E a gente imagina que é um anjinho, que não tem maldade, mas já tem. Isso vai somente aumentar com o tempo. Se o pai não entender isso, ele vai ter um problema. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. E eu não sei fazer. Eu não soube fazer com as minhas filhas. É por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra, para que nós aprendamos e tentemos fazer isso. Conquistar o coração dos nossos filhos. Disciplinar pessoalmente no Senhor. É você com seu filho. Você precisa ter tempo para isso. E, infelizmente, nós estamos, irmãos, num tempo de uma geração despreparada. O rapaz casa sem saber o que é casamento, o rapaz tem um filho sem saber criá-lo. E aí vai aprendendo com a vida, e não é aprender com a vida, é aprender com Deus da sua palavra. A igreja tem essa responsabilidade. Lá no nosso ministério Homem de Valor, a gente tenta trazer isso à tona, porque a gente percebe o desespero das mães de crianças, de recém-nascido, porque ela tem que fazer tudo. E, irmãos, muitas vezes, por falta de sabedoria, os pais acham que isso é responsabilidade da mãe, só da mãe. Ele acha que é o suficiente trabalhar, fazer hora extra, correr atrás da sua carreira. E tudo em casa fica na responsabilidade das mães, e isso não é verdade. Isso não é bíblico. É responsabilidade sua. Quando a palavra de Deus lá em Deuteronômio fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus, irmãos, é Deus falando ao homem, Moisés. Não é a esposa de Moisés. A mãe tem responsabilidade? Tem. Quando o pai trabalha viajando, quando o pai está fora, a mãe está ali. Mas a mãe não pode estar preocupada com o filho, com a desobediência do filho, com as manhas dos filhos, quando o pai está em casa. E quando eu estou na casa de alguém que isso acontece, e o pai está lá sentado, esperando que a mãe tome uma iniciativa, eu fico desesperado, porque isso é uma responsabilidade dele, e ele não sabe. E esse é o grande problema, ele não sabe
que a responsabilidade é dele. O menino traquinando, quebrando tudo, e a mãe desesperada na cozinha, olhando para o menino, e ele sentado, lendo alguma coisa, brincando, quem sabe, jogando videogame. É isso, irmãos, que nós vimos nos nossos dias, e gente da igreja, gente que tem a palavra de Deus, ou pelo menos devia ter como regra de fé e prática. Então, queridos, algumas coisas nós precisamos entender quanto a isso de forma prática. Vamos ver algumas maneiras de alcançar o coração das nossas crianças. Uma das coisas, irmãos, que nós temos que fazer como pais é ler a Bíblia com as nossas crianças, com os nossos filhos. Hebreus 4, por que ler a Bíblia? Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, só leve o seu filho para um terapeuta quando você praticar isso, saber disso. Estamos levando nossos filhos para os terapeutas, para os psicólogos, nada contra isso, mas não estamos fazendo o que temos que fazer. Muitas vezes é preciso, porque falhamos no caminho, e aí tornou-se muito difícil. Precisamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. É ela quem penetra no coração, na divisão da alma e do espírito. Por que não se utilizar dela? Mas a gente não se utiliza. Como vai fazer isso para os nossos filhos? Os nossos filhos precisam crescendo e vindo ter entendimento e nos ver lendo a Bíblia, e nos ver como a Bíblia é importante, e ver como a Bíblia é importante na casa onde ela está, onde ela mora. Seus pais leem a Bíblia, e nós não estamos mais lendo. Estamos fazendo outras coisas, porque não falta o que fazer. Não falta. E o mundo nos oferece muitas coisas boas. Eu passei uns dias passeando. Nunca fiz isso assim de uma forma tão cara, mas gostosa. Estive com o pastor Edney, ele era o meu guia turístico lá em Campos do Jordão. Que coisa maravilhosa. Eu digo, irmão, se a gente morar aqui, a gente não vai para a igreja mais não, porque tem muito o que ver, é tudo muito bonito. Não é Natal, mas você está lá na cidade, parece que é Natal. É tudo muito brilhante, tudo piscando, tudo, olha, sabe, eu até falava com o pastor, nesses lugares frios, não se sabe quem é pobre e quem é rico. Está todo mundo bonito, agasalhado, casaco, olha, não sabe, é tudo muito bonito e não é caro. Então, irmãos, essa é a nossa vida. Digo, vou para a minha realidade. Cheguei ontem de 2 da manhã, estou com dor de cabeça ainda, porque é diferente. Irmãos, essa é a vida da gente. A gente esquece que nós temos algo mais importante na nossa casa. A realidade não é essa. Isso é fantasia. Isso passa. Isso passa. E a gente, irmãos, vacila onde não pode vacilar, que é naquilo de mais importante que Deus nos deu, que é a nossa família. E eu não sou, irmãos, a pessoa certa para estar falando disso. Pastor Ednei esteve comigo, viu quem sou eu como marido, e eu vi também quem é ele. A gente só sabe quem é quando a gente convive, e não tem ninguém bom. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. É ela, irmãos, quem vai dar jeito a nós. Mas nós precisamos amá-la, nós precisamos lê-la, e a gente não faz isso. Os nossos filhos precisam ouvir dos nossos lábios a palavra de Deus. É isso que ele ouve.
de nós, como pais? Certamente, irmãos, que na grande maioria das vezes, não. Sabe por quê? Porque essa não é também a nossa realidade como adultos, como servos do Senhor, como presbíteros, como diáconos, como líder de ministério. É isso que a gente conversa quando a gente se reúne fora daqui? Geralmente não. E esse é o nosso problema. A leitura da palavra de Deus, irmãos, precisa constituir uma parte regular das nossas conversas. É isso que eu estou falando. É isso que você conversa em casa, na frente do seu filho. Geralmente não é, irmão, devia ser. E isso não é fácil. Sabe, porque tudo vai trabalhar contra. Nada vai lhe apoiar nisso, somente o Espírito de Deus, a palavra, mas o mundo está aí para lhe mostrar o entretenimento, as coisas que vão te desviar desse foco. Não apenas ler, mas explicar a mensagem transmitida. Não é fazer um curso de teologia para saber Bíblia e explicar para o filho, não. Você aprende isso na igreja, o Espírito Santo lhe ensina quando você lê, ele revela a sua palavra. Então leia e explique, fale para o seu filho da mensagem contida na leitura feita na palavra. Ah, mas eu não sei. Você nunca fez? Comece, peça a Deus. Irmãos, tem crente, tem pais, crentes na igreja que não sabem nem orar. Você pede para ele fazer oração, ele diz, irmão, é verdade. Perceba a grande importância da palavra de Deus. A segunda coisa que o pai precisa fazer com o filho é orar. Orar com o filho. Orar pelo filho e com o filho. É inegociável, irmãos. A oração é algo inegociável da paternidade fiel. Meu pai ora, o filho vai crescer sabendo o valor da oração, a importância da oração. Se meu pai ora, é porque é importante. E ele vai usar isso na vida dele, no crescimento. Ele vai ser um menino de oração. O resultado da oração deve ser conhecido na nossa família. Se a oração é uma prática, a criança vai ver que pelo fato de se ter orado, o pai conseguiu um emprego, Deus abriu uma porta de emprego. Pelo fato de se ter orado, o pai foi curado de uma enfermidade. Pelo fato de se ter orado, o pai recebeu um livramento no assalto. Sabe, irmão, um livramento na direção, dirigindo. Nós oramos e Deus atuou. A criança precisa entender o valor da oração, mas nem a gente entende. Como é que nossos filhos vão entender? Precisamos entender, irmãos. Para conquistar o coração da criança, a criança precisa saber que o nosso coração já é dele. E isso a gente percebe no dia a dia, como os filhos se relacionam com os pais. Eu sempre conto uma história de um pastor que foi fazer uma conferência em determinado lugar e ele teve que viajar 4 horas. Isso dá daqui para Custódia, Serra Talhada, é longe, não é? E essa filha viajou 4 horas para almoçar com o pai. Para almoçar com o pai. Não tinha nada que resolver, não existia nada pendente. Era para almoçar com o pai. Ela queria estar com o pai almoçando. Viajou 4 horas. Irmãos, isso não se faz por obediência. Isso se faz por amor. Isso é coração que o pai precisa conquistar. Eu sei, irmãos, que quando a gente fala isso, e pode ser que alguns pais já estejam passando por um desses lamentos, eu digo, meu Deus, aí isso pode até trazer à mente dele, sabe, o aperto, porque, irmãos, não tem coisa pior quando se é cristão e se é pai e está nessa situação. E qual era o lamento? Tanta coisa, irmãos. O filho podia estar usando drogas, o filho podia estar distante da casa do Senhor, quem sabe alguém denominado até como ateu. O filho ou a filha poderia estar na prostituição,
Ô irmãos, e por que não falarmos do homossexualismo que está tão em voga hoje? Que coisa terrível. Devemos amar essas pessoas. Mas, irmãos, nós como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, criamos o filho na casa do Senhor, levamos ele para uma escola cristã, participou de escola bíblica de férias, e o menino quando cresce, sabe, vai enveredar por esses caminhos, deve ser uma coisa dolorosa demais, sabe, que machuca o coração, mas você precisa confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente da tribulação. Precisamos, irmãos, buscar a Deus. Outra coisa, tenho só 5 minutinhos, não vai dar tempo para nada, irmão, mas vamos parar aqui. Trabalhar com seu filho, nas demandas deles, os trabalhos escolares, as atividades esportivas, nas suas demandas, você lavar carro, traga o seu filho, por menor que ele seja, para lavar o carro com você. Não vai dar certo, ele não vai saber, ele pode até arranhar seu carro, mas esteja com ele, explique a ele, tenha paciência. Deus lhe deu esse presente, irmãos. Deus nos dá esse presente e nós precisamos cultivar, porque cultivar e guardar é a nossa responsabilidade como homens de Deus. Aí nisso, quando eu vejo isso, e aí, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vou na casa da minha netinha, e o meu genro, ele tem essa capacidade que eu não tive quando eu era pai, porque o mundo era outro, as coisas eram outras. Ele compra muito presente para a menina dele, ele monta primeiro, ele senta ali, eu chego lá, ele está com a menina sentada no meio da casa, brincando, desmontando, montando, sabe, isso é fundamental, não é só comprar o presente e dar, não, você precisa comprar o presente, dar à criança e brincar com ela, estar com ela ali, isso é conquistar o coração da criança. Então você tem que trabalhar com seu filho, você precisa ter paciência com ele nessa parceria, chame ele para andar de bicicleta com você, esteja do lado dele, mas veja, isso é só uma parte, você já está lendo a palavra, você já está orando, e agora você está trabalhando com o seu filho. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, e Ele possa nos conceder sabedoria, entendimento, nos dar misericórdia, ter misericórdia de nós, para que a gente possa conquistar o coração dos nossos filhos e entregá-los a Deus. Porque, irmãos, foi para isso que Deus nos chamou. Eu sempre digo que quem casa, só casa de verdade quando tem filhos. Não é isso, pastor Lucas? Quando tem filhos, porque aí sim a gente tem que ter sabedoria de Deus para criar aquela criaturinha indefesa que Deus nos deu sob a nossa responsabilidade. Irmãos, nós somos para os nossos filhos, nós fazemos a imagem de Deus, somos nós mesmo que imperfeitos para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Oi. Aproveitar o presbítero Eduardo ainda aqui em cima. Você que é pai, fique de pé, a gente quer orar pela sua vida. Bom ter o diácono Léo de volta, voltou lá de Brasília. Só que essa oração não vai ser apenas pelos pais que já são pais. Se você deseja um dia ser pai, você homem, fique de pé também, porque nós temos um problema como igreja. A gente só apaga o fogo, a gente não previne o fogo. A gente precisa começar a falar sobre paternidade, criação de filhos, sobre como ser um marido bíblico. É para o cabeça branca também, porque a gente vai morrer aprendendo, mas é principalmente para aqueles que ainda iniciarão a jornada. Vamos orar com o presbítero Eduardo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Como falamos, nós estamos diante de uma grande luta, diante de um grande desafio, e nós não conseguimos sozinhos, Senhor, vencer esses desafios. Que Tu possas colocar nos corações dos pais aqui presentes
a tua palavra, Deus, que ela possa ser buscada, amada, praticada, entendida, para que possamos no dia a dia, Senhor, utilizá-la nessa relação de pai e filho, essa relação tão misteriosa, tão difícil, no mundo em que vivemos, onde tudo trabalha contra a família. Nós temos como pais a responsabilidade de manter os nossos filhos na tua presença, Deus. Nós não sabemos muitas vezes os teus propósitos, mas a tua palavra nos ensina o que devemos fazer para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Ser com aqueles que estão passando, Senhor, por um desses lamentos, que a tua mão poderosa visite o seu filho, a sua filha, onde quer que ela esteja, e aqueles que estão começando na vida como pais, que tu possas estar, Senhor, orientando os seus corações, que eles possam buscar na tua palavra, através da tua igreja, o ensinamento correto para disciplinar, discipular o seu filho e conduzi-lo no teu caminho, Deus. É isso que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém.